Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Perfeitamente, Patê. Pessoal, boa noite. É com muita honra que eu participo desse simpósio. Já faz muitos anos que eu tenho o prazer de trabalhar com o Alberto e com toda a equipe do Instituto Beta. Agora, no dia 14 de fevereiro, sexta-feira, eu comemoro 24 anos de formada. Meu Deus do céu, 24 anos de formada. Portanto, imagina o quanto eu já estou vivendo de vida, né? Graças a Deus. E 24 anos de muitas alegrias. É claro que a gente tem muitos altos e baixos ao longo da construção da nossa carreira, ao longo da nossa profissão, mas eu sou muito feliz sendo fisioterapeuta. Ao longo desses 24 anos, eu fiz especialização em neuro. Neuro sempre foi uma grande paixão, até hoje anda dentro do meu coração, porque paixão antiga nunca mexe com a gente, né? Nunca, sempre mexe com a gente, aliás, como já dizia a Tim Maia, né? E ao longo da vida eu acabei indo para o mundo da cardio-resp. Na verdade, logo depois que eu fiz neuro, eu já fui para cardio-resp. Dentro da cardio-resp, eu fui indo para um mundo específico da cardiologia. Adoro UTI, adoro paciente grave. Fiz mestrado em cardio na Unifesp. Hoje eu sou aluna de doutorado na Unifesp. Sou docente do curso de graduação de fisioterapia da Unip. Sou docente dos cursos de pós-graduação aqui do Instituto Beta. E estou aí nas redes sociais. Quem quiser conversar comigo, tira dúvida, é só me procurar, que eu sou super aberta a conversas, que eu acho que conversando a gente sempre aprende muito, tá? E, bom, vou falar um pouquinho aí, o tempo é curto, eu sou tagarela pra caramba. Quem já teve aula comigo sabe que eu falo pelos cotovelos, porque eu me empolgo, porque eu realmente sou muito apaixonada pelo ambiente de fisioterapia hospitalar em geral, tanto enfermarias quanto TI, pronto-socorro, mas principalmente unidade de terapia intensiva. Eu adoro UTI adulto, principalmente, né? E aí eu me empolgo nos assuntos e acabo perdendo o controle do tempo. Mas vamos lá. Por que é importante a gente falar sobre atualizações e mobilização precoce? Antes de eu começar a falar, quero deixar claro que não há conflitos de interesse nessa palestra, porque eu vou mostrar marcas de alguns aparelhos e tal, então não há conflito de interesse, é puramente questão de ensino e transferência de conhecimento e informação, tá ok? Bom, primeiro de tudo, quando a gente fala em atualização de mobilização precoce, eu acho que não dá para deixar de citar que a gente agora, no dia 4 de dezembro de 2024, comemorou os 10 anos da publicação desse estudo, que é o estudo da equipe da Carol Hodgson, com todos os outros grandes profissionais da área de fisioterapia intensiva, que foi publicado em 2014. Em 2014, eles publicaram esse consenso sobre como a gente conseguir ter mais segurança para triar qual é o paciente que está apto para fazer a mobilização precoce no leito, que está apto para fazer uma mobilização precoce mais ativa e fora do leito, e aquele paciente que não está apto. A partir da publicação desse artigo, em 2014, a gente teve um grande avanço na possibilidade de fato, começar a construir protocolos muito mais eficientes em relação à mobilização precoce do paciente crítico. Eu costumo falar que o profissional que trabalha em UTI, que trabalha no ambiente hospitalar e que não conhece esse estudo, é um profissional que está realmente muito por fora do que a gente pode fazer para o paciente em termos de reabilitação do paciente crítico, porque esse estudo é a base de tudo que a gente tem hoje e que a gente pode fazer com os nossos pacientes. Tanto é que, só para vocês lembrarem, né, esse estudo ele apontou quais as considerações de segurança em termos de parte respiratória do paciente. Então, por exemplo, o paciente que tem uma FO2 acima de 60%, é um paciente que está liberado tanto para fazer exercícios no leito, que aí ele está aqui no verdinho, né? Deixa eu pegar a caneta aqui, aqui. Então é um paciente que está aqui com sinal verdinho. Mas se ele tiver com uma fração de oxigênio maior que 60%, é um paciente que não tem, então ele está em vermelho, liberação total. É um paciente que exige cuidado. A gente tem que ter mais cuidado para fazer mobilização com esse paciente.
Um outro exemplo, aqui no outro canto, no canto direito do slide, aquele paciente que tem uma PIP maior que 10 é um paciente que temos que ter atenção para fazer tanto exercícios no leito quanto exercícios fora do leito. Porém, quando a gente pensa em exercícios no leito, pacientes com PIP menor que 10 é totalmente liberado, assim como exercícios fora do leito. Então, o paciente que tem uma PIP de 8, você pode sim colocá-lo sentado à beira-leito sem problema nenhum. E assim por diante, né? Então, esse estudo foi um estudo muito bacana, porque ele atingiu todas as questões que a gente deve avaliar, as considerações. Aqui, achei. Agora eu consegui passar o slide. As considerações respiratórias, as considerações neurológicas e as considerações cardíacas e considerações. Era só um minutinho, deixa eu só apagar aqui esses riscos que eu fiz, porque eu peguei a caneta do lugar errado. Aí consegui. Prontinho. Então, por exemplo, em relação às considerações cardiovasculares, até que ponto a gente pode ir com o paciente, né? Então, ele coloca aqui, por exemplo, um paciente que tem, aqui apresenta arritmias cardíacas, por exemplo, uma bradicardia, é um paciente que não tem indicação nem de exercícios no leito, nem de exercícios fora do leito. Então, por isso, esse paciente está com sinal vermelho, tá? Pacientes que têm uma frequência cardíaca muito alta e que isso, portanto, representa um ataque à arritmia, como, por exemplo, uma frequência cardíaca maior que 150 batimentos por minuto, não tem indicação de fazer mobilização fora do leito, mas a gente pode fazer alguma coisa no leito, porém com alguma atenção e com conversa com a equipe. Um paciente que está em uso de ECMO, que é um dispositivo de assistência ventricular, pode fazer tanto exercícios no leito quanto exercícios fora do leito. Ou seja, resumindo este artigo, porque esse artigo mereceria uma palestra só para ele, o que, que ele conclui? Que ao avaliar um paciente crítico, a gente precisa simplesmente avaliar ele como um todo e não simplesmente olhar um único ponto para contraindicar ou não a fisioterapia. Por exemplo, eu não vou colocar o paciente sentado à beira-leito porque ele está com uma FiO2 de 65%. Mas só isso? E os outros critérios? E as outras considerações? Das considerações neurológicas, ele está bem? Das considerações cardiovasculares, ele está bem? A PIP está abaixo de 10? A saturação periférica de oxigênio está acima de 90%? Portanto, só pela FiO2 talvez não seja uma contraindicação. A gente pode sim mexer esse paciente. Então, esse estudo ele traz essa visão, que a gente não pode ser criterioso de levar em consideração apenas um aspecto do paciente. A gente deve avaliar esse paciente de uma maneira mais ampla de fato, e levar essa amplitude para aí, então, a gente pensar em o que é contraindicado, o que é contraindicação absoluta, o que é contraindicação relativa e o que é barreiras de mobilização, porque são coisas diferentes. Barreiras para a mobilização precoce não é a mesma coisa que contraindicação absoluta. Hoje, a gente percebe nas UTIs do Brasil inteiro, principalmente no SUS, que a gente tem muito mais barreiras do que contraindicação. A gente tem muito mais barreiras, como, por exemplo, a ausência de número de profissionais adequados, a ausência de treinamento desses profissionais, a ausência de conhecimento desses profissionais. E não porque o paciente tem contraindicação absoluta, entende? Então, esse foi um artigo que realmente é um divisor de águas e sempre vai ser em termos de mobilização precoce no paciente crítico. Eis que, então, agora na comemoração dos seus 10 anos de publicação, a Intensive Care Research publicou um novo artigo fazendo algumas considerações a mais sobre esse estudo de 2014. Então, hoje, além da gente levar em consideração todos esses critérios de segurança propostos pelo time da Carol Hodgson em 2014, a gente também tem esses outros aspectos, como, por exemplo, a avaliação de exames complementares de eletrólitos, por exemplo. A gente também, de repente, fazer uma avaliação
de outros gases sanguíneos, como que está a saturação venosa central de oxigênio, como que está o lactato sanguíneo. Então, há uma tendência da gente começar a usar agora outros aspectos naqueles pacientes mais graves para poder decidir o que eles podem fazer e até que ponto a gente vai com ele, e não simplesmente a gente taxar esse paciente como não, esse paciente não pode fazer nada porque ele está usando dobutamina. Não, esse paciente não pode fazer nada porque ele veio com uma saturação venosa central de oxigênio de XYZ. Vocês entendem? Então, hoje a gente tem cada vez mais ferramentas para avaliar melhor os nossos pacientes e aí, então, ter melhores critérios para a tomada de decisão à beira do leito. Essas fotos que eu coloquei aqui são referentes a algumas escalas usadas no Hospital John Hopkins, que é o principal hospital do mundo que pesquisa e estuda a mobilização precoce do paciente crítico, né? E ele fala que a mobilização precoce ela deve ser dividida em 8 passos. Esses 8 passos incluem organização da equipe, do gerenciamento da UTI, do gerenciamento daquele hospital, mensuração das atividades de vida diária e dos testes funcionais desse paciente, ou seja, a gente precisa avaliar muito bem o paciente para saber exatamente o que ele de fato consegue fazer e trabalhar em cima do que ele consegue fazer. Porque muitas vezes a gente acaba trabalhando com os nossos pacientes aquém do que ele pode. O paciente, às vezes, pode fazer muito mais do que o físio está fazendo. Às vezes, o físio está fazendo uma fisioterapia motora passiva no paciente, sendo que o paciente tem condições de fazer algo mais ativo, de trabalhar em posturas mais elevadas. Então, é por isso que a gente tem que ter um bom protocolo de avaliação desses pacientes que inclua AVDs e testes funcionais. A gente tem que diminuir ao máximo as barreiras, então, por exemplo, se a barreira é a falta de conhecimento sobre o assunto, vamos incluir educação continuada. Se a barreira é falta de treinamento da equipe, vamos incluir educação continuada. Se a barreira é falta de profissionais, vamos tentar reduzir essa falta de profissionais, seja com contratação ou com outros jeitos de você tentar triar melhor qual é o paciente que vai fazer qual tipo de mobilização em qual período. Melhorar as relações interprofissionais, ou seja, entender de uma vez por todas que dentro de uma UTI, quem não sabe trabalhar em equipe multiprofissional não consegue ficar dentro de uma UTI. Hoje, um profissional dentro de uma UTI, dentro do hospital como um todo, mas principalmente dentro da UTI. Inclusive, os próprios chefes do serviço do John Hopkins falam isso nas suas palestras, né? Não tem como, a UTI é o ambiente mais multiprofissional que existe. Então, se você não tiver esse treinamento, esse hábito de trabalhar em equipe, o saber trabalhar em equipe, o saber concordar e discordar com o outro sem gerar briga, saber concordar e discordar com base nas evidências científicas mais adequadas, é isso que vai fazer a gente conseguir tratar bem o nosso paciente, né? Pensar na equipe e no paciente, não pensar no próprio umbigo. E aí, então, promover as seguranças, coletar dados, educação e treinamento, e integrar cada vez mais o fluxo de trabalho entre as equipes, são as ferramentas mais interessantes para que a gente possa cada vez mais estimular o paciente a sair do leito, porque é comprovado que quanto mais eu consigo alcançar nessas escalas de mobilidade a capacidade do paciente de atingir posturas mais elevadas, melhor é para o paciente na alta da UTI, na alta hospitalar e no período pós-alta hospitalar. Uma outra coisa que tem se falado muito também recentemente são as novas possibilidades de mensuração dos sinais vitais do paciente fora do leito. Por exemplo, olha que legal, isso aqui funciona como se fosse um oxímetro, só que não é um oxímetro, ele é um monitor cardíaco portátil. Tá? Aí vocês podem falar, ai, professora, mas já tem algo parecido no aplicativo do celular. Sim, mas esse aqui, ele é muito fidedigno, ele foi construído e é muito mais fidedigno do que os aplicativos que a gente usa em celular. Então, você coloca no punho do paciente e aí, através da configuraçãozinha que ele tem aqui no adesivinho que vai na ponta do dedo do paciente, ele traz
tudo que o paciente está apresentando. Então, isso aqui é perfeito para a gente poder fazer uma caminhada com o paciente, fazer um teste funcional, por exemplo, o teste do senta e levanta à beira do leito numa enfermaria. Isso aqui é fantástico para a gente poder levar o paciente para o banho. Tem muitos pacientes que não podem tomar banho no chuveiro. Mas se a gente tem um treinamento para isso, uma equipe treinada para isso, e ainda uma ferramenta que nos ajude a avaliar os sinais vitais desse paciente durante o banho, talvez a gente consiga liberar esse paciente para o banho do chuveiro muito mais cedo do que o esperado. Então, esse tipo de ferramentas portáteis, com avaliações realmente fidedignas dos nossos pacientes, vão ser cada vez mais comuns no nosso dia a dia. E nesse aspecto eu falo viva a tecnologia, viva a inteligência humana que consegue trazer essas maravilhas para facilitar o nosso atendimento aos pacientes. Em relação à eletroestimulação muscular periférica, que é uma ferramenta, um instrumento de mobilização precoce muito utilizado e muito discutido, ainda, não só eu digo ainda, muito discutido, como infelizmente ainda é muito discutido, porque existem vários estudos que mostram que a eletroestimulação muscular periférica é um instrumento muito bom para prevenir o desenvolvimento da fraqueza muscular ou doente crítico. Então, quando a gente tem um paciente que por algum motivo ele não possa fazer posturas mais elevadas, uma mobilização mais ativa, a gente deve iniciar o uso da eletroestimulação muscular periférica o mais precoce possível. O que a gente não pode é deixar o paciente parado. O que a gente não pode é não deixar o paciente fazer nada. E isso é uma coisa que parece que as pessoas não entendem. As pessoas acham que a eletroestimulação ela é um substituto da fisioterapia ativa, do fisioterapeuta. Não, jamais é e jamais será, porque a eletroestimulação ela é um instrumento, uma ferramenta para que a gente possa trabalhar com esse paciente de uma maneira melhor depois, quando ele estiver numa condição clínica melhor. Mas enquanto ele não tem condições de fazer um exercício mais ativo, sim, esse estudo, inclusive, é de 2024, uma revisão sistemática com meta-análise, que mostrou que os pacientes em ventilação mecânica sedados, que fazem o uso da eletroestimulação muscular periférica, apresentam menor tempo de permanência em ventilação mecânica e menor tempo de permanência em UTI. E vocês sabem que quando a gente fala de menor tempo de permanência, a gente está falando de economia de custos hospitalares. Isso é excelente para o SUS e isso é o sonho das instituições particulares. Agora, uma coisa que tem sido muito falado é a respeito de prescrição do exercício. Atualmente, principalmente nos últimos 2 anos, nas redes sociais tem bombado muito esse termo, né? Prescrição de exercício no hospital, prescrição de exercício na UTI. Eu, particularmente, eu acho esse termo um pouco esquisito, porque eu acho que a gente pode acabar sem querer ser um pouco antiético, né? Quando a gente usa esse termo, invadindo a área da educação física. Os nossos colegas educadores físicos, eu acho que eles sim prescrevem exercício, né? Nós, fisioterapeutas, acho que a gente deveria usar um outro termo, como, por exemplo, prescrição de reabilitação na UTI, baseada em exercícios ativos, baseada em evidências científicas que mostram que quanto mais ativo o paciente é, melhor é para ele, né? Prescrição de reabilitação precoce no paciente hospitalizado baseado em exercício, porque a gente faz exercício. O exercício ele é um instrumento para a reabilitação, mas a gente não faz só exercício, né? A gente trabalha outras nuances do controle motor, da propriocepção, do treinamento funcional. É diferente de falar de prescrição de exercício do que a gente faz num paciente saudável numa academia. Então, eu acho que fica um pouco conflitante esse termo. Mas, enfim, é um termo que tem sido muito usado e eu acho que a gente vai acabar não tendo escapatória do uso desse termo. Mas eu ainda acredito que ficaria melhor se a gente tivesse o hábito de usar prescrição de reabilitação e não prescrição de exercício. E aí a pergunta que não quer calar, mas quando a gente fala de prescrição de exercício e prescrição de reabilitação, a gente está falando do quê? No que isso difere da mobilização precoce que
foi tão falada. Quem já fez pós comigo, quem já fez aula e curso de mobilização precoce comigo, deve se perguntar, fala, mas o que que isso tem de diferente? O que que tem de diferente hoje é que hoje a gente pensa em colocar de uma maneira mais bem estabelecida determinados fatores que influenciam no resultado da reabilitação e da mobilização, que é o quê? Frequência, intensidade, tipo de exercício que a gente vai usar, volume de exercício e progressão. Então, é isso que a gente fala de prescrição de exercício, de prescrição de reabilitação. É eu determinar de fato qual vai ser o planejamento em termos de exercício com esse meu paciente. Exercício é remédio. Exercício previne disfunções, exercício previne fraqueza muscular adquirida na UTI, exercício muda a vida das pessoas. Mas assim como nós, indivíduos saudáveis, não podemos fazer o que a gente bem entende lá na academia, os nossos pacientes a mesma coisa. Se de manhã eu já trabalhei o exercício de fortalecimento, por que que à tarde, quando o fisioterapeuta vai atender esse paciente, ele vai fazer fortalecimento de novo? À tarde, o ideal seria, então, a gente pensar num exercício aeróbico. De manhã, quantas séries, quantas repetições de fortalecimento foi feita? Então, no dia seguinte, qual grupo muscular vai ser trabalhado, com quantas séries, com quantas repetições? Então, é sobre isso que a gente está falando, de deixar os protocolos mais individualizados e mais organizados, e principalmente mais adaptados para cada perfil de paciente na UTI, seja esse paciente grave, entubado e ventilação mecânica, extremamente invadido, até aquele paciente da enfermaria que está super bem, obrigada, e fica 2 dias internado e vai para casa. Entende? Então, quando a gente fala de prescrição, é disso que a gente está falando. E tem muito artigo publicado a respeito, mostrando que aqueles pacientes que fazem programas de mobilização precoce sem planejamento de frequência, de tipo, de intensidade, de volume, tem uma resposta menos eficiente. Por exemplo, esse estudo aqui é um estudo muito legal, uma meta-análise que saiu agora, é super recente também, tá? Acabou de sair do forno. Mostra isso, que quando você faz ciclo ergômetro no paciente crítico, a gente tem uma melhora importantíssima dos aspectos respiratórios desse paciente, a ponto da gente ter uma redução importante no tempo de permanência na UTI, tempo de permanência em ventilação mecânica e tempo de permanência em internação hospitalar. Porém, o que que ele coloca aqui? Que os estudos que foram estudos que tiveram essa organização. Por exemplo, as intervenções tiveram esse programa aqui, ó, de 3 a 60 minutos por sessão, com uma frequência de até 5 vezes por semana. Ou seja, quanto mais organizado for a prescrição do que a gente vai fazer com o nosso paciente, melhor. Se o exercício é remédio, remédio a gente não tem que ter dosagem. O médico fala para você, olha, você vai tomar tal antibiótico 2 vezes por dia, 500 miligramas. Exercício é a mesma coisa. Exercício tem que ter a dosagem certa, a frequência certa, o volume certo. Então, eu vou tirar meu paciente do leito? Vou, mas como? Com qual planejamento? Com qual tipo de exercício? Então, é disso que a gente fala quando a gente fala de prescrição do exercício no paciente hospitalizado, prescrição da reabilitação no paciente em UTI. E é isso que tende a ganhar cada vez mais força nos próximos anos. Aqui são alguns vídeos que eu peguei do YouTube dos hospitais que tem no exterior, né? Por exemplo, na Inglaterra tem muitos vídeos legais, né? A Inglaterra tem um SUS que é muito parecido com o nosso, o Canadá também tem um SUS muito parecido com o nosso, inclusive quem sabe a história do SUS sabe que o nosso SUS foi baseado no SUS canadense. Então eles têm vários exercícios muito legais, eles têm várias ferramentas que auxiliam o fisioterapeuta a conseguir dar uma progressão, porque o exercício, quando não tem progressão, não tem efeito.
Então, a gente não pode ir lá e fazer todo dia a mesma coisa com o paciente. Eu preciso sempre progredir, aumentar a intensidade, aumentar a frequência, aumentar o volume, trazer variabilidade no tipo de exercício. Vai ser calistenia, vai ser fortalecimento com halter, vai ser usando aparelho. Então, isso faz muita diferença, e hoje muitos estudos que foram publicados nos últimos 2, 3 anos apontam para essa direção, que os hospitais que têm um maquinário adequado para que a gente possa conseguir, por exemplo, tirar o paciente do leito, são hospitais que vão acabar conseguindo ter mais sucesso na reabilitação dos pacientes. Então, hoje, a grande tendência é a gente ter cada vez mais formas diferentes de mobilizar o paciente, porque a gente tem aparelhos que podem ser usados dentro do ambiente hospitalar, como essa maca aqui do canto superior direito do slide, que é praticamente um agachamento de academia, né? Essa aqui também do canto inferior direito. Então, a gente tem várias ferramentas novas chegando. Outras coisas que também têm sido muito faladas são desses dispositivos que ajudam a gente a levantar o paciente do leito, tanto no sentido de ajudar a gente nas transferências, né, da cama para a poltrona, por exemplo, mas também no sentido da gente conseguir trazer esse paciente para o ortostatismo, sem judiar da nossa coluna, mas principalmente sem precisar chamar 30 pessoas. Né? A gente precisa economizar pessoas. Então, ao invés de eu levantar o paciente do leito, tirando 3, 4 pessoas da sua função, eu vou usar esse dispositivo e eu sozinha, ou com uma ajuda de apenas um outro profissional, eu consigo levantar o paciente do leito. Com isso, o trabalho de todo mundo fica muito mais eficiente. Então, esses lift devices, olha que chique, ou seja, dispositivos de levantamento, ao pé da letra seria a tradução, né? Tendem a ser também algo cada vez mais usado, porque vários estudos como esse aqui mostram que o sucesso da reabilitação desses pacientes que usam esse tipo de aparelho é maior do que aqueles pacientes que não usam, que estão em UTIs que não têm esse tipo de aparelho, né? Assim como, por exemplo, outras ferramentas, como, por exemplo, essa poltrona, que ela muda todo o direcionamento, tanto na posição sentada, e ainda ela se transforma numa prancha ortostática, né? E isso auxilia muito o cuidado do paciente, tanto o cuidado desde a higiene básica, alimentação, como até a prescrição de exercício. Então, cada vez mais, o que que a gente vai ter? Suportes e aparelhos que auxiliem a gente a trazer o paciente cada vez mais cedo para posturas mais elevadas e, portanto, cada vez mais cedo a gente vai conseguir prescrever exercícios e aumentar a intensidade desses exercícios para que a gente possa devolver esse paciente para a sociedade no máximo da sua funcionalidade, né? Aqui outras fotos que eu tirei dos vídeos do YouTube, são vídeos muito bonitos, assim. Eu sou encantada pela nossa profissão, então eu vejo esses vídeos, eu fico, nossa, que legal, ai, que legal, né? Infelizmente, é lógico que isso não é a realidade da grande maioria dos hospitais, e nisso não é só aqui no Brasil, tá, gente? No mundo todo. No mundo todo, a gente tem déficits de investimento, né? Esses aparelhos são caros, coisas, quanto mais recente, mais moderno e mais tecnologia envolvida, mais caro é. Então, não é todo hospital que a gente vai encontrar esses recursos. No entanto, é o que eu sempre brinco, né? Eu estou no SUS, por exemplo, num hospital que eu não tenho recurso nenhum, mas dentro daquele lugar que eu estou, com aquelas condições que esse lugar me oferece, o que que eu posso fazer? Como que eu posso dar o meu melhor? Quando a gente está num hospital bom, a gente tem vários recursos como esses que nos ajudam. É óbvio que fica muito mais fácil e mais empolgante da gente colocar em prática o nosso conhecimento. Mas isso não significa que a gente tenha que desanimar e deixar de lado o que a gente sabe fazer quando a gente está lidando com pacientes que estão em hospitais que não têm condições tão boas, entende? Eu acho que o bom profissional, ele é ético, e a ética vem desse sentido. Quando a gente é bom, a gente é bom. A gente é bom no SUS, a gente é bom no particular, né? Independentemente das ferramentas que a gente tem. Mas é óbvio que a gente tem que assumir que as ferramentas fazem uma diferença, e é isso que os estudos mais recentes têm mostrado. Então,
Outra coisa que também está vindo com força total e cada vez mais são os videogames e o uso da realidade virtual. Agora, então, com a chegada da inteligência artificial na palma da nossa mão, vai ser mais comum ainda as UTIs ao redor do mundo usarem os recursos de reabilitação virtual associado a um ciclo ergômetro, por exemplo, associado a um treino de marcha, associado a um treino de ortostatismo. Isso na UTI, tá? Por exemplo, nesse vídeo aqui que eu peguei, aqui que está no canto inferior direito, inferior não, né? No canto direito do slide, é um paciente entubado em ventilação mecânica, fazendo ciclo ergômetro no leito com o uso do relógio, do óculos de realidade virtual. Então, ou seja, o paciente ele está tendo uma imagem que está mostrando o mundo lá fora, como se ele estivesse pedalando lá fora. Então, isso traz vários estímulos, através desse estímulo sensorial inicial, que ajudam demais a gente a conseguir tirar esse paciente da possibilidade de desenvolver delírio. Isso estimula demais as questões cognitivas do paciente. Isso vai interferir diretamente quando a gente fizer trabalhos mais ativos mesmo. Então, é uma tendência cada vez maior da gente conseguir usar esses recursos dentro do ambiente hospitalar, aliás, na reabilitação como um todo, né? Na reabilitação cardiopulmonar de pacientes com DPOC e de insuficiência cardíaca, em clínicas e ambulatórios, a gente tem usado muito também reabilitação virtual, gamificação, né? Porque isso tudo faz bem para o paciente em diversos aspectos, tanto cognitivos quanto emocionais, e claro, em relação à reabilitação física, né? Aqui mais outras fotos mostrando o uso desses tipos de dispositivo de realidade virtual na UTI e nas enfermarias. E as pranchas ortostáticas, que são muito caras, mas que hoje as fábricas que fabricam camas hospitalares transformaram as camas hospitalares em pranchas ortostáticas, né? Isso vai facilitar demais o nosso trabalho. Espero que isso possa estar em várias UTIs ao redor do mundo para que todos nós possamos conseguir trabalhar melhor os nossos pacientes, né? Acho que é como eu falei, eu acho que a gente ainda tem uma questão que é muito pior do que a falta de recursos tecnológicos. É ainda existir uma falha do conhecimento dos profissionais que atuam na UTI sobre indicação e contraindicação. Por exemplo, ventilação mecânica invasiva, o uso de drogas vasoativas e o nível de consciência do paciente não são contraindicação absoluta para mobilização precoce. O pobre status funcional também não é contraindicação, muito pelo contrário. Se ele não tem uma boa capacidade funcional, mais do que nunca que esse indivíduo precisa da gente, e precocemente, né? E as dúvidas quanto à segurança da mobilização precoce, associado à limitação do staff, à ausência de protocolos e treinamento, tudo isso junto faz com que a gente não consiga aplicar a mobilização precoce tão precoce quanto ela deveria ser e tão ativa quanto ela deveria e poderia ser. Então, eu acho que a gente tem essa tendência a ter cada vez mais ferramentas tecnológicas que vão nos auxiliar, mas não é isso que é o problema. O problema é que o básico, que é conhecimento sobre o tema, está ainda muito, muito em falta em muitas UTIs do país, tá? E aí, então, esse estudo também do Hopkins, né, do John Hopkins Hospital, fala isso, né, que a gente tem que ter essa visão, né? O que que faz a gente ter sucesso com a reabilitação do nosso paciente? A gente fazer todos os dias, com todos os pacientes, né? A gente tem que incentivar a mobilidade global desse paciente todos os dias, né? E incluir um plano de tratamento e de cuidado, que inclua a família desse paciente, para que a gente possa, de fato, ter sucesso na reabilitação desse paciente. Então, concluindo, mais uma vez eu volto a repetir: sim, eu gostaria de trabalhar numa UTI que tivesse vários aparelhos modernos e maravilhosos como esse. Sim. É a minha realidade? Não. Atualmente eu fico numa UTI da cardiologia e na enfermaria de uma cardiologia de um hospital do SUS daqui de São Paulo. Não temos quase instrumento nenhum.
mas a gente faz muita mobilização ativa, a gente faz muito exercício com os nossos pacientes. Por quê? Porque a gente preza o conhecimento, o treinamento, a educação continuada sobre o tema. E quem sabe um dia a gente consiga esses equipamentos tecnológicos para poder fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Ou seja, não é porque eu não tenho recursos tecnológicos, recursos avançados, que eu não vou fazer. Se eu tenho conhecimento, eu tenho o principal para poder atender meu paciente de maneira correta. Hoje, eu acho que a gente tem muito mais falta de conhecimento e falta de treinamento do que falta de recurso tecnológico. Porque quando você tem conhecimento, quando você tem educação, sem recurso tecnológico, você também consegue fazer um bom trabalho. Basta querer. Tá ok? Agradeço a atenção de todos. Desculpa talvez ter falado um pouco rápido, é porque eu tenho que me controlar, porque senão eu falo sem parar. Obrigada.